em Cristo, boa noite, mais uma noite, estamos aqui, agradecemos já a Deus mais uma vez, né, porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor é magnífico em nossas vidas, toda hora Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, da nossa vida, e agradecemos e louvamos a Deus mais uma vez, né, estamos aqui hoje, dia 20 de setembro, né, sexta-feira, estamos aqui, um calor, né? Tá bastante calor hoje. Louvamos e agradecemos a Deus. Nós estamos na cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Você que está assistindo, mas aonde que é? Nós somos aqui de Campina Verde, Minas Gerais, tá bom? Vamos hoje falar de muitos assuntos legais relacionados ao trabalho, né? Negócios, trabalhos, e vamos falar também de Jesus, né? Vamos estar dando início agora com a nossa live da noite. Olá, nós somos os missionários Humberto e Magali. Essa página é exclusiva para levar a palavra do Senhor, transmitir, conectar as pessoas à palavra do Senhor, a conectar, trazer para perto aquele que acha que não tem jeito, aquele que acha que não tem solução. Nós estamos aqui para isso. Deus tocou no nosso coração de estar fazendo essa live, já tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Nós estávamos tentando fazer, e agora Deus brilhantemente nos abençoou. Estamos aqui agradecendo a Deus. Vamos estar dando início à palavra, né? Começar com Humberto, pode ficar à vontade. Boa noite, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Eterno. 1 Coríntios 10, 31 fala assim, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Então tudo que a gente for fazer para a honra e glória do Senhor, porque Ele vai abençoar, tá? Hoje é um dia muito especial para alguns crentes. Shabbat Shalom. Eu acredito também, eu gosto muito do sábado. O sábado é maravilhoso. Olha só. Então, hoje a gente vai falar muita coisa boa. Hoje a gente vai falar também, além da palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia, que é o nosso caminho, Jesus Cristo, né? A gente vai falar também sobre negócios, empreendedorismo. Tá? Eu falei errado, empreendedorismo, tá? E oportunidades de emprego, né? Essas coisas. Eu acho que as pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver o nosso sustento, né? Eu acho que Deus dá conforme Ele dá conforme a necessidade de cada um, e as provisões vêm através dos nossos trabalhos, nosso emprego, né? E tudo que a gente faz. Tá bom? Então, vamos começar com primeiro eu vou falar, como sempre, né, a máxima do nosso podcast. Está em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18 fala assim mesmo. Jesus diz que tudo que a igreja ligar ou desligar na terra, o mesmo será no céu. Será ligado no céu. Tá? O que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado nos céus, tá? Mateus 18, 18. Então, vamos dar início. A missionária Magali vai ler as atribuições da nossa convidada de hoje, e fiquem atentos. É isso aí, grande alegria, né, gente? Agradeço a todo mundo aí que está entrando. Boa noite, pode fazer pergunta também, tá? Eu nem perguntei para a convidada, mas eu tenho pode, ela falou que pode, tá? Vamos estar apresentando hoje, como o Humberto já disse, nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre currículo, sobre trabalho, sobre abrir uma empresa, abrir um negócio. Isso é importante, né? Hoje vamos lá, vamos fazer a chamada então, né? A nossa convidada de hoje é graduada pela FAFIFA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Unipam. Ela tem licenciatura plena em letras e é professora de português, né? 23 anos de experiência com atendimento a clientes, 15 anos de experiência com vendas, tendo diversos treinamentos e cursos em técnicas em vendas, 12 anos de experiência com processo seletivo em contratação,
graduada em engenharia de produção e curso técnico de contabilidade, mais de 15 anos de experiência com administração pública, casada com Pedro César Ferreira, empresário, o Pedro, e mamãe de coração do Joshua Ferreira de Melo. Com vocês, Maria Helena Freitas. Eita glória! Eita glória! Boa noite a todos, uma alegria imensa estar aqui hoje com os missionários Magali e Humberto, nesse podcast aqui, para poder a gente falar de assuntos tão pertinentes, tão importantes, né, para o desenvolvimento tanto pessoal, social, né, e de famílias também. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Amém, muito. Nós que estamos felizes, né? Vamos voltar aqui para o missionário. Boa noite, que coisa boa. Que legal, né? Hoje, então, como sempre, né? A gente sempre fala que está muito feliz. Nós somos felizes, graças a Deus. Glória a Deus. A presença do Eterno na nossa vida, né? Então, boa noite, Maria Helena. Satisfação enorme estar aqui, né? Com você e ter você aqui com a gente, no caso, né? Hoje nós vamos falar algumas coisas para as pessoas terem abrir a mente das pessoas a respeito de emprego, né? Vocês, como estão no ramo do comércio há muito tempo, né? Então, você que é professora, deve ter muita coisa boa para ensinar para a gente, né? Eu digo para a gente porque a gente também está no meio desse mundão aí que está correndo atrás, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com as perguntas, né? E a gente aproveita para falar para o pessoal que estiver online aí, que pode dar um like aí, pode participar. Compartilhar com alguém que sabe que precisa, né? Compartilhar para os amigos e para poder as pessoas também agora, nesse momento, aí você pode chegar lá com a pessoa, olha, liga aí que o pessoal vai falar sobre emprego, sobre negócios, né? E aí, no Conectados em Cristo. Tá? Então, a gente vai começar com as perguntas e ciente de que a nossa convidada também, se alguém tiver uma pergunta a respeito dos assuntos pertinentes às coisas que vão ser faladas aqui, pode mandar brasa, tá bom? Pode mandar as perguntas que ela responde, com todo prazer. Foi o que ela falou agora. Tá sob pressão, livre e espontânea pressão. Como vocês já sabem, nosso programa é um programa de crente, né? Então, a gente sempre tem que perguntar a pergunta que nunca quer calar, né? Como foi a sua conexão com Cristo? Eita, né? Como é o seu relacionamento com Deus? É uma coisa assim, de falar, gente. Deus sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sou de família católica cristã, né? E tenho familiares também que são evangélicos. Tenho uma prima em Goiás que é uma pessoa maravilhosa, a Vânia. Abraço para ela, que vai estar assistindo a gente também. De família católica, sempre tivemos muita intimidade, muito temor a Deus, muita gratidão a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona, né? E eu acredito de alguma forma que nada na vida da gente é por acaso, né? Deus nos capacita. Sempre atuei na igreja, sabe? Até os 18 anos, eu sempre trabalhei na época com liturgia, né? Igreja católica, e cresci nesse meio. Devido a questões de educação, para me formar, eu afastei um pouco da igreja, né, daquele espaço de estar servindo. Depois me mudei para outra cidade, também fiquei um pouco desconectada no servir. Mas nunca perdi a fé, nunca perdi a assiduidade e aquela proximidade e intimidade com Deus, né? Mesmo às vezes não estando servindo, sempre me fazia presente às missas, né? Sempre me fazendo presente também em trabalhos, né, que pudessem sociais, né, e ajudar dentro da igreja de alguma forma, que pudesse colaborar para que as pessoas também tivessem auxílio de algum benefício, né, em prol da melhoria espiritual. E com isso, já fazem 13 anos que eu e meu esposo estamos em Campina Verde. Nós tivemos a grata satisfação de sermos convidados, né, para trabalhar junto com os jovens aqui de Campina Verde no projeto Compromisso, né? Teve agora esse dia, né? Sim. Parece que foi um sucesso, não foi? Foi maravilhoso. Glória a Deus. Graças a Deus foram 42 jovens, né, olha que participaram aí do projeto Compromisso. Foi o 6º Compromisso Medalha.
muita gratidão por todos os envolvidos, né? Que é um projeto assim que mobiliza famílias, mobiliza casais RH, né? Esse ano tivemos a grata satisfação de servir, de auxiliar como coordenadores dos casais RH, né? Dentre esses casais, assim, tivemos surpresas maravilhosas de pessoas que às vezes não estavam tão engajadas, mas que realizaram trabalhos muito especiais. E a gente realizou esse trabalho com um coração tão cheio de amor, porque eu vejo que hoje em dia atuar com jovens, a Margarida é professora, né? A gente vê que o jovem ele precisa muito, Humberto, né? E talvez ele esteja um pouco mais desconectado dessa presença de Deus, né? A correria dos pais, o dia a dia, o mundo lá fora, né? Tantas coisas sendo oferecidas e a presença de Deus muitas vezes é esquecida, né? O amor de Deus às vezes não é oferecido para o jovem, né? A família às vezes tem a sua religiosidade, porém não traz esse jovem para dentro da igreja, né? Deixa assim um pouco a desejar, né? Por questões de tempo, questões de trabalho, são muitas cobranças. A gente vê que tem uma cobrança muito grande acerca de tudo. E nesse projeto a gente pôde sentir, né, o quanto esses jovens estão carentes, mas ao mesmo tempo estão de coração aberto para receber o amor de Deus, né? É muita gratidão e a gente vê se que fazer o bem, servir, estar ali e ver o sorriso no rosto deles e ver a conexão deles em experimentar o amor de Deus, a presença de Deus em suas vidas, é muito gratificante. Parece que foi vários dias, né? Sim. Na verdade, são 3 dias, mas a gente contabiliza exatamente 51 horas. São 51 horas que esses jovens ficam ali, né? Diante de diversas atividades em que eles podem experimentar e ter experiências, né? Também ouvir outras pessoas que tiveram experiência com Deus, né? A ação de Deus na vida, porque a gente vê assim, que a presença de Deus é muito intensa. Se a gente não silenciar o nosso ego, se a gente não silenciar o nosso eu, as nossas vaidades, né? Para sentir, para viver o amor de Deus, essa coisa não acontece. E aí as pessoas falam assim, eu não sinto isso. Como diz Salomão, no final tudo é vaidade. Salomão falou, né? Então, assim, se as pessoas não silenciarem, às vezes, o ego, o barulho externo, para se conectar com o Criador, com o Deus que habita na gente, nunca vai ser possível você conseguir experimentar esse amor de Deus, né? Então, essas 51 horas ali reclusos, esses jovens, foi uma coisa, assim, impressionante, muito bonita de ser vivida, porque na verdade eu não pude estar lá, são eles que ficam reclusos, eles fazem todo o projeto, a gente dá apoio externamente, né? Mas você escutar o testemunho, você escutar aqueles jovens se manifestarem, falarem que foram os dias mais importantes de suas vidas, é muito gratificante, né? E que Deus possa continuar agindo, né? Fortalecendo esses jovens que participaram do 6º Compromisso Medalha, também fortalecendo os jovens que já estão no Compromisso Medalha, né? E os que já subiram também, né, que foram para o cenáculo, né, esses jovens que já estão aí perseverantes há mais tempo, porque a gente precisa disso, a força da juventude trazendo essa palavra de Deus, trazendo essa presença de Deus, para engajar também na sociedade e mostrar que é possível ser cristão sem deixar de ser jovem. É possível levar o amor de Deus, a presença de Deus, sem deixar de ter uma vida e conviver em sociedade. Conviver em sociedade, ser alegre e aproveitar também, né? Dá para fazer muita coisa. Tirar um pouco do celular, né? Sim. Lá eles nem podem usar celular. Então, lá... Eu acho que deve ser como a casa do oleiro, né, bem? Deve ser mais ou menos assim. É muito gostoso, é maravilhoso. A palavra de Deus fala, busque a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que não vai poder mais buscar, não vai ser possível mais. Então, quem tiver esse privilégio, quem tiver essa riqueza nas mãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia que liberta, né? Quem tiver tem que aproveitar, né? Tem que buscar a Deus, porque vai chegar uma hora que não vai ser possível mais, né? Então, vamos lá, é incrível, né? Então, agora também está atuante na igreja, né? E isso é muito bonito, se doar para a obra do Senhor. Deixa eu te falar, olha só, então, nesse mundo, vamos falar de negócio, né? Vamos falar de emprego, nesse mundo hiperconectado, né?
com automação industrial, essas coisas todas, e as vendas online e tal, como conquistar um espaço no mercado de trabalho? Importante. Vamos lá. Bom, o mercado de trabalho hoje, até essa conexão no mercado de trabalho, a gente vê que muda muito, né? Hoje, você entrega currículo pelo WhatsApp, né? Hoje você entrega currículo por e-mail, né? Há um tempo atrás, eu até falo que nós não estamos numa cidade de interior, uma cidade pequena, ainda recebemos muitos currículos físicos, né? E eu até recomendo, se for para levar currículo físico, que leve a pessoa interessada, né? Porque, de repente, eu sou interessada, mas o meu esposo vai levar o currículo. Não faz muito sentido. Se você é a pessoa que está interessada, então caminhe para poder fazer essa entrega. Agora, por WhatsApp, isso, né? é importante esse demonstrar interesse, né? Agora, assim, em grandes empresas, né, em empresas maiores, startups, o que é comum, o que é atual devido a essa tecnologia toda, é que os currículos hoje, eles já têm essa automação. Você envia por e-mail, já chega tudo ali. Muitos são até já pré-classificados por programas também já de tecnologia, que já vai dando uma filtrada ali para facilitar justamente a triagem e ajudar, auxiliar ali o pessoal do RH para poder direcionar esses currículos para as vagas que estiverem disponíveis, né? Muito bom, legal. Como eu consigo elaborar um currículo de forma eficiente e clara? Sim, eu preciso do emprego e aí eu vou bolar o meu currículo ali, o que eu preciso colocar assim para eu ser aceito e dar conta do que eu preciso, do que a empresa precisa. Muito válida a colocação, Humberto, porque, na verdade, gente, existe um fato que às vezes a pessoa fala assim, eu vou mandar alguém fazer meu currículo, né? Guarda lá várias cópias, uma hora usa essa cópia e põe para lá. O currículo é muito importante que ele seja estruturado de uma forma simples, clara e objetiva, tá? O currículo, ele precisa conter os dados pessoais da pessoa, foto, nem sempre, algumas empresas pedem, mas nem sempre, de bom tom, que você não coloque documentos como CPF e RG, não há necessidade disso, né? Os dados pessoais, nome, endereço, e-mail, telefone de contato, isso é fundamental. Escolaridade é muito importante, porque vai ser necessário conhecer a sua formação, né? Formação acadêmica ou as experiências que você tem, também os cursos que você já realizou, né? Depois de todos os cursos, né? De repente a pessoa tem uma plataforma ali de vários cursos, né? O que eu indico para colocar? Se você fez vários cursos, coloque apenas os cursos que são direcionados, ligados àquela vaga que você está preterindo, né? Porque se você de repente fez um curso X, mas a vaga não requer esse tipo de curso, esse tipo de habilidade, não há necessidade de você colocar um monte de informações, vai poluir o seu currículo e aí vai ficar cansativo, né? Aí na hora da triagem ali, o profissional de RH muitas das vezes tá extenso demais, eu não vou nem olhar. Então assim, a gente precisa ter mais objetividade. Coloque, então, as coisas que são intrínsecas, importantes ali para a vaga que você está pretendendo, né? Colocou essas formações aí, esses cursos, você já vem também colocando as experiências profissionais que você tem, né? E coloque a primeira que você vai colocar é a última, né, que você teve, então você vai colocar em ordem, né? A que você saiu agora, né? As outras em ordem decrescente, né? Também é importante falar, se você tem um extenso currículo aí de informações de lugares que você trabalhou, coloque apenas aquelas que são condizentes com aquilo que você está pretendendo. Porque às vezes você começou a trabalhar como garçom, mas hoje você não está mais nessa área, não quer atuar como garçom. Coisa, então, né? para que você vai colocar a informação que você foi garçom, se você já está pretendendo, né, trabalhar ali com compras, né, num setor ali que você já tem uma graduação, na área de TI, por exemplo. Então, colocar informações que sejam pertinentes àquilo que você está preterindo ali em vaga, né, que você está almejando. Outra coisa que é muito importante também colocar é que sejam informações claras, objetivas, colocando todas essas e
falando o que você pretende dentro da empresa, Humberto. Porque algumas pessoas colocam assim, é muito comum você pegar coloca assim, à disposição da empresa. Né? Quando você colocar à disposição da empresa, fica muito vago. Né? O que você gosta de fazer? Né? Se você está à disposição, você quer limpar o chão, você quer trabalhar na área administrativa, o que você quer fazer? Se te colocarem para limpar o chão, você vai ser feliz fazendo aquilo? Isso! Então é importante que a pessoa mesmo já tenha aquele start de falar assim, não, eu pretendo trabalhar nessa área. Então coloque o que você almeja, coloque o que você tem interesse. Porque se você colocar à disposição da empresa, podem te chamar para uma entrevista, numa vaga que você não quer. Então, automaticamente vai ficar infeliz, né? Então, trabalhar, Humberto, eu vejo assim, que não é só você conquistar o emprego, é você conquistar o emprego, mas fazendo aquilo que te brilha os olhos, que te traz um regozijo para a alma, que você fica feliz em fazer aquilo, porque quando você trabalha com algo que te dá prazer, que te dá alegria, você trabalha também servindo o outro, atendendo o outro de uma forma mais leve, né? De uma forma gostosa, sem peso. Quando o profissional está ali na área, está atuando, mas ele não gosta do que faz, você pode ter certeza que o dia não passa, que vira um tédio, né? Que é cansativo. Né? E isso a gente nota muito. Quando a pessoa distribui currículo e qualquer coisa que pintar tá bom, só porque está em busca do dinheiro. Nós entendemos que em momentos de crise, tudo bem, aquilo que pintar pode ser que seja, mas é importante que você tenha objetividade. O que eu quero, Humberto? Se você não sabe o que você quer, você não consegue crescer. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Quando a pessoa vai empreender, ela precisa primeiro saber onde que vai brilhar os olhos. No currículo também. Se você quer entrar numa empresa, se você quer uma oportunidade de trabalho no mercado de trabalho, o que você pretende fazer? O que te brilha os olhos? O que te chama a atenção? Né? E claro, você já vai ter também, se você tem uma formação acadêmica, já é uma pontuação para a área que você gosta. Né? Verdade. De repente, às vezes não é exatamente aquilo, mas tem alguma coisa a ver que pode ser conectado, né? Pode ser linkado ali e aí vai fluir. Mas é preciso que a pessoa sinta aquilo que ela vai gostar de fazer. Isso é muito importante. A respeito de empatia, às vezes a gente fala assim, fulano não vestiu a camisa da empresa, né? O cartão de visita da empresa costuma ser o sorriso do atendente, né? E seja em qualquer ramo, né? Com certeza. Acho que a gente conversou a respeito disso em off, né? Mas como é que a gente define assim, vestir a camisa mesmo, a empatia dentro da empresa, como é que é esse negócio? Essa questão de vestir a camisa dentro da empresa, às vezes é muito questionável, né? Porque... Assim, eu sou desse time aqui, eu quero o melhor para esse time. Quando a gente usa esse termo de vestir a camisa da empresa, a gente quer mostrar para o cliente, para a pessoa, que ela deve estar ali buscando trabalhar em conexão com os valores da empresa, né? Com a missão da empresa. Isso é importante. Geralmente vem num quadro, né? Vem num quadro, missão, visão, valores. Legal, Geralmente a empresa já tem isso daí tudo muito bem colocado, né? E o colaborador, antes da gente chegar no ponto de falar às vezes sobre a entrevista de emprego, quando ele já emite um currículo para determinada empresa, é importante que ele já tenha também uma ligação, tipo, vou trabalhar, suponhamos, numa empresa X. O que essa empresa tem de missão? O que ela tem de valores? Como é trabalhar lá? Procure algum funcionário daquela empresa para se informar, porque aí você vai ver se faz sentido para você, se tem alguma coisa que te chama a atenção, se vai ser um ambiente gostoso para você trabalhar, porque também trabalhar num ambiente que não é o seu perfil, e acontece muito, Humberto, das pessoas irem para um ambiente e de repente chegar lá e falar assim, não gostei de trabalhar aqui. Porque tem pessoas que têm um perfil X, tem pessoas que têm perfil Y. E isso, se não está alinhado com os valores e a missão da empresa, realmente não vai dar certo. Né? Porque é por isso justamente que a gente tenta filtrar nas entrevistas o que é a pessoa que tem um perfil mais próximo daquilo que a empresa busca. Legal. Que vai estar mais alinhado com a missão e os valores dela. Legal. A gente falou sobre empatia, né? Você explanou alguma coisa assim, né, a respeito, e ficou
ficou meio vago algumas coisas, deixa eu ver se eu anotei não. Mas vamos deixar o próximo bloco. Aí, então, vamos falar do varejo, né? No ramo do varejo, existe técnica especial de venda? Existe uma técnica especial para a gente dizer, eu vou fazer assim, porque assim o caminho das pedras já foi traçado, vou fazer dessa forma. Existe uma técnica especial de venda? Olha só, vamos ver a cereja do bolo, vamos ver se tem. Na verdade, técnica especial. Na verdade, gente, a cereja do bolo no varejo não tá só para o varejo, né? Vendas, as pessoas, eu vou até contar uma historinha aqui, Humberto, rapidinho. Quando eu entrei para vendas, né, eu entrei para vendas relutando, porque meu pai dizia que vendedor não era uma pessoa muito honesta, né? Então eu fui criada com essa concepção de que vendedor não era uma pessoa muito confiável. Quando eu tive a oportunidade de ir para vendas, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto muito dessa área de servir, de estar ali, né, ajudando as pessoas a resolver problemas. E uma das coisas de vendas é que a pessoa que vem até você, o seu cliente, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, né? Então a gente, como vendedor, você vai solucionar essa dor, esse problema, essa necessidade dele. Então isso me encantava, mas ser vendedora era uma coisa que parece que não estava alinhado aos meus princípios morais, porque era a questão que o meu pai tinha dito para mim que era desonesto, né? Coisa de criança talvez, né? E aquilo ficou intrínseco. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de ir para vendas. Eu relutei por várias vezes, né? Então, um dia, o regional da antiga Eletrosom me chamou para conversar e eu expliquei para ele por que eu não ia para vendas, porque eu não gostava de vendas. Daí ele falou para mim, Helena, você tem uma visão equivocada de vendas, né? Foi então que ele me deu uma super aula sobre o que é vender, o que é vendas, né? E nesse momento eu pensei, poxa, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha ali, o preconceito que eu carregava. Mas antigamente tinha aquele negócio de você pegar um vestido e colocar assim, ficou bem você? Disse, nossa, ficou. E não ficou ficou, ótimo. né? Para vender, né? Antigamente tinha essas coisas, né? Por isso que o vendedor... Essa ideia. E exatamente essas questões fizeram que o vendedor carregasse esse estigma aí de ser desonesto, de ser mentiroso, de empurrar mercadoria, de estar afim só da comissão, né? Então, assim, esse estigma perpetuou justamente por alguns maus vendedores, né? Que às vezes aproveitavam-se de situações para tirar vantagem. E aí aquilo disseminou. O problema é que o cliente não volta. Né? Porque ele chega lá e tem espelho em casa e é de grátis. Né? Ele vai olhar no espelho e diz, rapaz, parece que não ficou do jeito que ela falou. E vai ter outra pessoa que vai também olhar e vai falar, eita, tá legal, né? Olha, te enganaram. Então, com isso, com essa aula que eu tive, né, sobre o que era vendas, eu comecei a entender que vendas é um processo, humanizou a coisa, conhecimento. E aí tudo foi clareando. Porque, gente, a coisa mais complicada é você viver na ignorância. Quando a gente não tem informação, quando a gente não conhece, a gente é ignorante, né? Então, ser ignorante quando você não tem informação, era o meu caso. Quando eu tive a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, às informações e aprender o que é vender, eu pude descobrir que tudo na vida da gente é vendas, né? A gente vende, Humberto, a nossa imagem. A gente vende o nosso sorriso, a gente vende o nosso trabalho, né? O médico vende, né, a consulta dele, a prestação de serviço dele. Você vai fazer uma viagem, tem gente te vendendo prestações de serviço. Tudo é vendas. Tem um ditado que fala que a primeira impressão é a que fica. Então você vendeu aquilo para a pessoa, né? Se você foi arrogante, você vai ser, na mente dele, a pessoa vai ser arrogante por onde ele for. Vai até falar aquilo para os outros. Não, aquela pessoa não, porque... E exatamente então nisso... você se vendeu de forma negativa. A pessoa se vendeu de forma negativa. Isso. Exatamente assim, Humberto, que as coisas acontecem. Porque quando você tem conhecimento daquilo que é vendas, vendas é um conjunto de técnicas que são desenvolvidas como habilidades, depois você vai trabalhando isso, e envolve resolver problemas do cliente. O segredo de vendas é resolver o problema do cliente. Para que uma venda seja uma venda boa, satisfatória, para ser uma boa venda, ela tem que ser boa para você, que é o comprador, e para mim, que sou a vendedora. Isso é uma boa venda, né? Para que isso aconteça, primeira coisa, a abordagem.
a abordagem, gente, ela precisa ser uma abordagem calorosa, afetiva, que tenha sorriso, que tenha empatia, né? Não precisa ser espalhafatosa, claro que não, nem deve, mas tem que ser uma abordagem calorosa, sorria. O sorriso é o cartão de visita. Você às vezes chega em alguns lugares, as pessoas estão carrancudas, né? Então assim, você chega ali, aquele clima tenso, a pessoa não dá um sorriso, não dá um bom dia, não dá uma boa noite. Tem às vezes aquele cliente que você fala bom dia que ele nem responde. Tá tudo bem, é ele, não é você, né? Então, paciência. Agora, se você faz a abordagem bem feita, você já começa a estabelecer uma conexão com o cliente, né? Ele já se sente acolhido. Então, a partir do momento que ele se sente acolhido, aí a gente vai para um aspecto que a gente chama de sondagem, que é escutar o cliente. A gente precisa ter uma escuta ativa, que é escutar de verdade. O cliente, o que ele está procurando? Qual é a dor? Qual é a necessidade? O que ele quer? Porque quando você passa a escutar e entender o que o cliente procura, aí você consegue entregar melhor uma solução para ele. Porque eu trabalho com confecção. Então, se o cliente chega que é uma calça, eu preciso entender se essa calça é uma calça mais para o dia a dia, se é uma calça para um trabalho, se é uma calça para uma ocasião especial, né? Se é para um passeio, que tipo de ocasião que seria, que tipo de calça que ele está procurando, para que eu consiga atender ele ali, né? E aí quando o vendedor também não tem esse conhecimento, ele começa a destrinchar tudo ali e não atende a pessoa. Por quê? Porque ele vai mostrar tudo, vai confundir o cliente e esse cliente vai falar, nossa, tem um monte de coisa aqui, eu quero mais nada, né? Então é preciso ter essa preocupação em fazer uma boa sondagem, escutando, falar menos. O vendedor às vezes fala menos nesse momento, porque ele tem que escutar bem o que o cliente vai colocar. Particularmente, se eu vou e já fica aquele monte de gente em cima de mim, eu já não tenho mais paciência de procurar, porque parece que está me sufocando. Você gosta de espaço. Eu gosto de espaço. Falo, não, se eu te precisar, eu te chamo. E tem cliente de todos os jeitos, porque tem cliente que fica assim, quer apoio, ele quer uma consultoria. Isso. Então você precisa também ter o vendedor, né, o consultor de vendas, ele precisa ter essa perspicácia e conversar com o cliente para sentir. Você gosta de ficar mais à vontade? Né? Você gosta que fique mais como uma consultora ao seu lado, como um assessor ali próximo, né? Conversou, entendeu? Mostrou. Aí o cliente que queria aquela calça, ele fez algumas objeções. Por quê? Às vezes não era aquele bolso, né? Às vezes é o bolso tradicional, ele queria o bolso faca. Então ele vai fazer, às vezes, questão de preço. E o bom vendedor, ele precisa ter conhecimento de produto, né? Porque não é só dizer característica. Um dos males maiores que a gente vê muito em vendas é que o vendedor destrincha, ele fala um monte de característica do produto. E vender não pode ser dito característica. A pessoa que compra, ela compra valor. Tipo, então ela que técnico aí não vale. Não vale, Humberto, porque assim, você quer pagar, mas você quer pagar tendo benefício. Todo mundo quer ter uma vantagem, na verdade, não é? Qual é a vantagem de você comprar uma calça X ao invés de uma calça Y? Às vezes é conforto, né? Isso é valor agregado, né? Às vezes é durabilidade, né? Então, esses são os requisitos que um vendedor ele precisa entender, compreender, para que ele tenha argumentos em conversar com o cliente e explicar a diferença de um produto para outro. Porque não é só aparência, né? Tem tecido, tem qualidade, tem durabilidade, tem tipo de facção, como que foi confeccionado aquilo, né? E isso tudo faz com que o cliente aprenda e dê valor àquilo que ele está pagando, né? Porque quando a pessoa não sabe isso, ela fala, mas isso aqui é igual aquilo ali. Bom, pode ser aparentemente igual, mas não é exatamente igual. Então, tem esses pormenores, essas diferenças aí. Então, feito isso, você consegue contornar as objeções que possivelmente podem vir de o cliente. E também que é importante, Humberto, às vezes, assim, o vendedor, ele aborda, ele faz toda aquela demonstração ali pro cliente e o cliente simplesmente não vai comprar. E tá tudo bem. Só que tem gente, né, alguns vendedores assim que não estão muito preparados, eles levam aquilo pro coração, né? E aí quando ele leva aquilo pro coração, fala, poxa, eu fiz um monte de coisa, a pessoa não comprou. Aquilo é como se o dia dele tivesse acabado.
né? Se foi a primeira venda do dia, então aquilo ali foi um fiasco, né? E o resto do dia dele não tem produção legal. O que ele precisa entender? Que não é pessoal, né? O cliente não estava no momento de comprar, às vezes a objeção, às vezes podia ser o produto não era ou só foi olhar, queria, né? às vezes ele foi olhar, às vezes é o valor, né? Às vezes ele vai trocar ideia com outra pessoa. A minha mãe gosta só de olhar. Tem dia que ela quer só olhar, não quer comprar nada, ela só quer passear e olhar as coisas. Tem o dia a do minha passeio. sogra também, né? Minha mãe também adora andar e Pra passear. passear. Ela gosta de passear. Então tem essas características, tem esses detalhes todos aí com relação ao cliente que a gente precisa ter essa observância. E se o cliente só deu uma olhadinha, não levou, não leve para o coração. A gente precisa ter a resiliência, né? Que é aquela capacidade de você se refazer, né? E tá tudo bem. E aborda um novo cliente e sorria novamente, e aquela venda pode ser a sua melhor do dia ou do mês, quem se sabe. superar, não, mas dessa vez foi fraquinha, dessa vez vai ser melhor. Isso. Então, assim, a gente precisa entender esses detalhes. Isso tudo foi o que eu aprendi quando eu entendi o que era vendas. E detalhe, não é só vender. Porque, gente, vender às vezes não é fácil, mas aparentemente pode ser sim mais simples. O detalhe é quando você tem que reter o cliente. Porque vender, uma venda satisfatória, uma venda boa, Humberto, você faz a venda, mas o cliente fideliza. Porque teve um bom atendimento, porque entendeu que o vendedor é aquele vendedor que conhece do produto, que sabe resolver as dores e os problemas do cliente, né? E isso é o que a gente chama de fazer um pós-venda, né? De estar sempre ali, lembrando do cliente, conversando com o cliente, dando importância para esse cliente. Tenho certeza que se você vai em algum lugar e a pessoa depois nem te olha, cruza com você, nem te olha, você fica meio assim, poxa, não fez conta de mim. Não compro mais lá. Mas e de repente, se você vai em algum lugar e a pessoa te cumprimenta com um sorriso e fala, lembro de você, né? E você já fica feliz. Se ele te liga então e pergunta se você ficou feliz com o produto, se está tudo bem, né? E pede ali para que você faça ali um feedback sobre o atendimento, como que foi, e você vai se sentir muito mais valorizado. Tem esses detalhes todos. Quando você compra, às vezes, um carro, ou quando você compra uma casa, geralmente são bens com valores bem maiores, né? Então, tem sempre aquele vendedor, assim, que a empresa sempre tem ali o responsável por fazer essa ligação depois e saber como foi, como que você está se sentindo. E o interessante quando se fala em imóveis, assim, você comprar e vender imóveis, né? Eu fiz um curso, né, uma vez, e aí falava sobre esse pós-venda. Geralmente a pessoa que comprou de você, ele vai te indicar para outra pessoa, né? Vai dizer, olha, vai lá falar com fulano, que fulano atende, que é uma beleza. Né? Verdade. Então, essa venda aí, essa indicação, é aquela, eu falo que a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Porque se o cliente foi bem atendido, se ele ficou feliz, ele vai automaticamente falar bem daquele vendedor para outro. E muitas das vezes, Humberto, o que o vendedor não entende, gente, é que é um marketing pessoal. Né? Não é só a imagem da empresa, Humberto. Não é só a imagem da empresa, gente. É a imagem também do vendedor. Do vendedor, mais né? uma vez teve a venda da imagem, né? Sim, ele mais vendeu uma o produto, a imagem dele foi agregada naquele produto. Sabe bom aquela que ele vez que vendeu. você chega assim, eu quero comprar só com esse vendedor, porque ele é legal. Exatamente. Então, assim, aí a pessoa não está mais naquela loja X, mas ela foi para a loja Y. O que aconteceu? Vai junto. O cliente também vai junto. Por Engraçado quê? que tem Porque gente que fidelizou de uma forma que o atendimento é o atendimento especial. E aí, esses detalhes, o vendedor às vezes não consegue entender, interpretar e ter clareza de que é responsabilidade dele ter uma carteira fiel de cliente para que ele possa fazer o seu salário ser legal. Né? Porque Verdade. quando você tem um bom atendimento, quando você tem uma boa prestação ali, quando você faz a coisa de uma forma assim, bonita, bem feita, dever de casa cumprido, você cativa muito mais. E aí você acaba levando aquele cliente, leva o tio do cliente, leva o irmão do cliente, leva a família do cliente. Vai lá e você procura fulano. Você aumenta a sua carteira de clientes ali, fiéis. Então, rapidinho, se a pessoa trabalha com comissão, gente, né, particularmente quando eu comecei e eu entendi isso daqui, eu não deixava de bater meta.
Porque eu fidelizava o cliente de uma forma que eu levava, às vezes, trabalho para casa para conseguir atender eles de uma forma que eles sempre me procurassem. Então, quando ele precisava, o que ele fazia? Ele me esperava, porque gostava de ser atendido por mim. Né? Então, fazer esse diferencial é toda uma coisa importante para ter bons resultados. Legal. E com essa resposta, né, nós conseguimos abranger a outra pergunta que a gente fazia, dica de mercado e técnica de venda, né? Então a gente conseguiu, a gente vai deixar essa pergunta para a próxima. Aí, então, olha só, existem pressões estéticas, né, sofridas pelas mulheres hoje em dia, né? E quais pressões estéticas, assim, quando elas procuram, quando elas estão no emprego? Eu estou no emprego, consegui o emprego dos meus sonhos. Aí, de repente, começa a vir algumas pressões, assim, né, estéticas. Você é gordinha? Porque você é droga? É tão engraçado, né, que a gente fala assim que, de um certo modo, essa questão estética, gente, a gente precisa ter mais consciência, né? Surgiu agora, ano passado, né, algumas atrizes, algumas pessoas aí fazendo marketing, falando a respeito de tirar os filtros dos celulares, esse tipo de coisa. Na verdade, o que a gente precisa ter consciência é de que essa pressão estética, ela adoece as pessoas, né? Porque, Humberto, a beleza do ser humano, ela não é só física, né? É a beleza interior, né? O físico conta, principalmente para a questão saudável, né? A gente entende que conta muito, mas eu às vezes falo assim, essa pressão dentro do ambiente de trabalho, às vezes tem empresas que contratam só pela beleza, esquece de contratar também pela capacidade técnica, pelas habilidades que a pessoa tem, né? Porque tem pessoas que não são esteticamente muito belas, mas são extremamente profissionais, extremamente competentes, né? E existem pessoas que de repente são realmente muito bonitas, mas elas não têm habilidades, né? E para aquele tipo de função, então é necessário que a gente observe muito isso. E essa pressão existe, né? Essa pressão existe. Principalmente assim, como eu estou na área de confecção, né? O que acontece? Já chegaram a perguntar para mim, mas você não contrata gordinha? Gente, não tem problema nenhum. A única coisa assim, que, por exemplo, no nosso caso, tem muita questão de subir escada, descer escada. Se a pessoa tem medo, né, já é uma coisa mais delicada. Para mim, a contratação é complicado. Pessoas que têm medo de altura, têm dificuldade com escadas, é um empecilho para essa contratação. Mas o fato de ser um pouco acima do peso, coisa assim, não faz diferença. Tem pessoas que são muito competentes, né? E empresas que têm diversas áreas para serem atuadas. Então, a gente precisa pensar muito nisso e refletir. Existe o preconceito, mas o que a gente também pode fazer, Humberto, para tentar amenizar isso? Verdade. Né? Apoiar as pessoas também, eu vejo de uma forma assim que apoiar pessoas que estão ali passando por situações às vezes constrangedoras, sofrendo pressão, preconceito, acolher, direcionar, orientar, como um colega de trabalho mesmo, né? Porque às vezes até o colega de trabalho que faz uma piada sem graça, né? Hoje nós temos leis que protegem muito essas questões, né? Então, assim, é preciso também conscientizar dentro das empresas, né, para essas questões e fazer com que o ambiente de trabalho ele fique mais leve, que ele fique mais gostoso, que ele fique mais tranquilo para a gente poder interagir. E essas pressões psicológicas, elas não vão ficar só ali dentro do ambiente de trabalho, numa empresa. A gente vê também que a mulher, né, os seres humanos, né, os homens também, mas a questão da pressão sobre a parte estética é muito grande, Humberto. Falando na parte estética, você acha que as pessoas relaxaram um pouco com a vestimenta? Você acha que no ambiente de trabalho as pessoas estão se vestindo de forma assim que, às vezes devido ao calor mesmo, você acha que as pessoas estão se vestindo legal? Ou precisava dar uma mexida uma repaginada no figurino? Bom, o que a gente vê muito? Às vezes a pessoa, ela não observa, né? A pessoa fala, eu visto o que eu quiser, como eu quiser, é eu. A gente precisa entender que existem ambientes,
né? Porque às vezes a pessoa saiu do lugar, mas o lugar não saiu dela. Tipo assim, você está dentro de casa, você veste como você quiser, né? Mas assim, quando você sai para um ambiente onde aquele ambiente tem a gente chama de dress code, né? Ou código de vestimenta, é preciso respeitar, né? Então assim, as pessoas de um modo geral, voltando até um pouquinho ali onde a gente falou sobre entrevista de emprego, esse tipo de coisas, quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, tem pessoas que vão seminuas, mulheres que vão seminuas às vezes, né? Uma falta de senso, decotes muito profundos, roupas muito curtas, né? Muito desleixadas, às vezes uma roupa amassada sem passar, né? Então, assim, o cabelo desarrumado. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão deixando de se preocupar com coisas que até tempos atrás eram esteticamente interessantes. Mas é tão dual a situação que ao mesmo tempo que tem uma preocupação, uma cobrança tão grande com a estética, com a beleza, com estar ali bem vestido, tá não tem uma ruga. A gente fala disso também. A pressão sobre as mulheres hoje, você tem que estar com o corpo da hora ali, todo shape, todo malhado, corpão violão, tem que estar ali com a pele jovem sempre. Parece que a mulher hoje, o homem não pode envelhecer. Você ter pés de galinha, você ter marcas de expressão, é uma coisa que parece que está ficando assim, a contramão da realidade. Pessoas que você pergunta a idade não conta de jeito nenhum, porque não quer contar a idade que tem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que existe essa pressão, existe essa cobrança sobre a beleza, sobre aquilo, existe também um desleixo, às vezes, abandonar da vaidade, da preocupação com se vestir bem. O que é perigoso, né? Porque se a pessoa vê, ela não cuida de si, como é que vai cuidar do meu estabelecimento ou das minhas contas, dos meus produtos? Né? E tem isso aí, às vezes dificulta para a pessoa adquirir um emprego, né? Com certeza. Então, dificultoso assim contratar uma pessoa de mais idade, ou qual que é a idade base assim para se trabalhar nesse ramo? Humberto, na verdade, a questão da contratação de pessoas de mais idade, hoje em dia, assim, não vou falar só de loja física de Campina Verde, de um modo geral. Hoje, o jovem, para entrar no mercado de trabalho, ele está tendo, às vezes, mais dificuldade do que uma pessoa da nossa idade. Por quê? O jovem hoje, ele é muito descompromissado, né? Então, qualquer coisa ele não quer mais, ele não consegue enfrentar adversidades, né? Aprender, né? Então, essa dificuldade que o jovem tem hoje em dia, essa superproteção às vezes que encontrou dentro de casa, ele não foi exposto ainda a choques de realidade. Então, qualquer coisa, esse jovem ele fica muito vulnerável e ele não quer enfrentar. Então, é difícil. As pessoas que têm, digamos, a nossa idade, já são pessoas que a gente diz que já estão mais maduras. Elas sabem o que querem, né? Então, o mercado de trabalho, ele está, assim, às vezes, focando para essa nossa idade, que é o pessoal que ainda tem um certo comprometimento, né? E as pessoas hoje estão envelhecendo com uma qualidade de vida maior. Então, as pessoas estão trabalhando, né, até mais idade. Ou seja, elas estão dentro do mercado de trabalho, podendo ser produtivas ali por mais longo período. E isso é interessante, mas também é um dificultador para esse jovem entrar no mercado de trabalho, né? É tão engraçado que a gente busca sempre estar ali conectado e trazendo informações, entendendo de mercado, sabendo como estão as questões de contratação. E o que eu vejo muito? Hoje existe uma alta taxa de pessoas desocupadas, né? E esses desocupados, muitos são jovens. As pessoas não estão preocupadas em conseguir um trabalho, em conseguir crescer, prosperar na vida, né? E às vezes quando encontram uma diversidade, a pessoa já tipo se fica achando, não é pra mim, não quero, né? Qualquer barreira a pessoa já fica ali tentando, não vou mais, eu não gostei desse serviço, né? Não tem aquele negócio de enfrentar,
né? De buscar conhecimento, de ir além. Não gostei desse serviço, mas voltando lá no início, né? O que eu gosto de fazer? O que está de acordo, o que está alinhado com o meu perfil? Né? O que me satisfaz? O que meu ego fica feliz? Para que eu possa buscar esse tipo de atividade e entrar no mercado de trabalho nessa linha, né? Agora, entrar de qualquer jeito ou tentar fazer algumas coisas assim, abruptas e não se avaliar, não se conhecer, acaba que o mercado de trabalho tem vaga. Verdade. Olha só, antigamente tinha uma matéria na escola que chamava OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu sinto saudade dessa matéria. Eu acho que para se falar de Brasil, né, quando a gente tem na nossa bandeira ordem e progresso, eu acho que chegar a falar em progresso sem uma educação, né, uma educação que não te mostra para onde você ir, né, que você pode estudar, pode passar de ano mesmo sem ter capacidade, né, o que está acontecendo, isso está matando o país. E eu falei que eu não ia falar sobre essas coisas, mas eu não consigo, porque é importante, ordem e progresso, né? Então, vamos ter ordem, né? Vamos ter ordem, vamos progredir. O jovem precisa ter amor pela pátria, precisa ter amor pelo que faz. Se a gente estuda hoje, a gente está buscando um caminho, porque no final a gente já sabe o que é. Casar, ter filho e ficar velho. E se der certo, morrer um pouquinho. É o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. Mas dá para fazer isso com qualidade. Tem fazer valer a pena. Você vai queimar sua marca na vida como uma pessoa que fez. Uma pessoa que legal. Eu falo que é o carimbo da gente. Eu estive aqui e deixei qual legado? O que eu vim fazer aqui, né? Tem um propósito. Sim. Então as pessoas hoje, e você falando assim dessa questão, Humberto, eu até achei muito interessante que sou uma pessoa muito curiosa nessa área, como eu disse, estava estudando e me deparei com uma informação interessante de que hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão se preocupando muito com o emprego, mas estão deixando, eu falo as pessoas assim, às vezes o governo se preocupa muito em ter emprego, mas não se preocupa em qualificar as pessoas para o emprego. Ou seja, o patrão tem obrigação de deixar a vaga lá para a pessoa, né? Mas não tem aquela preocupação em preparar pessoas para ocupar aquelas vagas com qualidade e capacidade, né? Porque, por exemplo, na área de TI, né, uma coisa que está crescendo muito, informática, gente, existe milhões de necessidade, de demanda de mão de obra na área de TI. O salário é muito bom, relativamente é muito bom. Porém, nós não temos pessoas capacitadas para suprir todas as vagas, né? Então, assim, a gente vê uma dicotomia muito grande, a gente vê uma questão muito delicada. Preparar, garantir vaga de emprego, mas não preparar pessoas com capacidade para estar naquelas vagas de emprego, não faz sentido. Sai do ensino médio, do ensino fundamental, aí chega lá e não tem capacidade para fazer, não vai executar aqueles termos técnicos, aquela coisa toda, né, de cálculo. Não tem capacidade e aí fica difícil, né? E é tão interessante, Humberto, que às vezes assim, quando você sai de uma faculdade, você tem uma graduação na área de conhecimentos técnicos, né? Só que lá na universidade, eles não te ensinam habilidades comportamentais, né? E as empresas contratam por conhecimento técnico, mas as empresas também demitem por habilidades comportamentais. A pessoa é contratada porque ela sabe a teoria, né? Automaticamente ela tem conhecimento ali. Só que na hora de conviver em grupo, de executar o que tem que ser executado em equipe, não flui. Porque as pessoas não sabem mais conviver, gente. E assim, são pontos que a gente precisa parar e fazer uma reflexão muito grande. Porque hoje, com a era da tecnologia, das pessoas estar só no celular, você já parou para pensar que as pessoas ficam muito tempo no celular e não tem mais tempo de dialogar, de enxergar o outro, de entender que o outro também é um ser humano, que tem momentos de estresse, tem momentos de nervoso, que as pessoas têm comportamentos diferentes. Então,
essa habilidade de comportamento, de convivência, também está sofrendo muito. Tá. E as empresas sofrem com isso, porque você contrata a pessoa, mas você não tem uma pessoa que tem capacidade de conviver. Também, né? Assiduidade, né? Não vai. Assiduidade, porque o ambiente não é legal para ela, porque ela não sabe conviver com gente. São pessoas, é gente que não sabe conviver com gente. Conviver com gente é fácil. Precisa, né? Então, vai pro mercado de trabalho, é gente. É gente. Vai ter que mexer com gente. E conviver com gente é fácil? Meu Deus, conviver com gente não é fácil, mas é necessário, e é gostoso, e é importante, e a gente cresce convivendo com gente. Agrega valores, agrega conhecimento. Quanto de conhecimento você não adquire conversando com uma pessoa, né? É tudo assim, é muita coisa que pode ser passada, né? Só que as pessoas perderam o hábito de dialogar. Né? O máximo mensagem é um áudio de WhatsApp, né? E isso a gente precisa também tentar entender e reverter essa situação, então, para que a gente consiga ter dias melhores. Verdade. Show de bola. Muito bom. Agora vamos falar das mulheres que trabalham, né? Trabalham em 2 empregos. Trabalha em casa e trabalha no emprego. E disso formal. a gente entende, né, Margarida? Disso nós temos que entender. É difícil, né? Realmente, olha, a mulher que tem uma jornada dupla, ela é uma guerreira. Gente, não é fácil, né? E a gente vê assim que tem muitos companheiros, né? Tem muitas mães solo também que tem essa jornada dupla que para elas é muito sacrificada. E tem muitos companheiros também que estão ali, mas que não compreendem a necessidade de ser proativo, de auxiliar, né? De estar ali no dia a dia colaborando para que fique menos pesado, menos sobrecarregado para a esposa. Porque se é interessante, Humberto, que às vezes até é um pouco bíblico da criação do homem, mas assim, se o homem foi criado para prover e proteger, então seria responsabilidade do homem fazer toda essa parte, certo? Mas só que com os nossos tempos, né, tudo muito caro, custo de vida muito elevado, tudo muito sacrificado, a mulher também tem que trabalhar, certo? Para ajudar. O caminho para o sucesso fica mais brando, né? Fica cheio de pedras. Exatamente. Um tira a pedra, o outro vai passando. Então, assim, os dois juntos conseguem fazer a coisa fluir melhor. Mas tem que ser os dois juntos também no ambiente de casa. Porque não é a mulher trabalhando num lugar, é o homem trabalhando também fora de casa, 2 trabalhando fora de casa. E em casa, a mulher sozinha para arcar com todas as responsabilidades do lar. Porque pesa muito, gente. E aí, e é tão engraçado que ainda vem a sobrecarga da cobrança, além dessa sobrecarga de dupla jornada, a sobrecarga da cobrança estética. Que a mulher tem que estar com a unha feita, tem que estar com o cabelo arrumado, tem que estar maquiada, tem que estar toda bonita. Que tempo que a mulher tem pra isso, meu Deus? Não tem tempo, né? Então, assim, gente, é muito sacrificado. Ser mulher, às vezes, é um fardo. Porque é muita preocupação. Eu falando de mim, lá em casa, por exemplo, a gente dividiu, né? Um tempo atrás, eu e meu esposo, a gente conversou e nós dividimos. Eu gosto de cozinhar, então eu cozinho e ele me auxilia lavando a louça, né? Facilitou muito a minha vida, né? Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu tive uma ajudante que ia uma vez por semana e me auxiliava. Durante 8 anos, ela ficou comigo, né? Ela precisou sair e agora, no momento, eu não tenho ninguém. Então, as coisas de casa, né? Lavar, passar não, que eu tenho uma senhora que me ajuda, mas lavar, arrumar a casa e tudo, eu tenho que fazer. Ou seja, o meu esposo também colabora. Porque se não for para participar, gente, eu preciso abrir mão de outras coisas. Às vezes do tempo de ser empreendedora, do tempo de ser empresária, né? Então, se tem uma colaboração em casa, o fardo fica mais leve. E se todo mundo trabalha, se todo mundo faz um pouquinho, eu uso muito uma expressão, que se todo mundo faz, não pesa para ninguém. Mas se só uma pessoa tem que fazer, e às vezes a mulher fica com esse fardo todo para ela, é muito exaustivo. E aí vem as doenças, né? Vem as síndromes, vem o burnout, vem depressão, vem ansiedade, vem crises existenciais, porque é muita cobrança. Então, essa questão aí de ter sempre a participação, a colaboração dentro de casa, ameniza
Porque a dupla jornada não é fácil, nem para o homem, nem para a mulher, né? A gente sabe também que tem homens que têm dupla jornada, né? Tem 2 empregos, né? Mas, se todo mundo colaborar, fica mais leve. Verdade. Aqui em casa a gente teve que mudar um pouquinho as coisas, que as mulheres têm parece que colocaram um chip nela, eu não sei o que arrumaram, o papai do céu arrumou com ela, que essa aqui veio mais inteligente que eu, não sei o que aconteceu. Aí então ela... São habilidades. São habilidades diferentes. Ela em 6 anos conseguiu se formar pedagogia e fez mais 5 pós-graduações. Olha que bênção, que maravilha. E aí eu tive que assumir a casa, porque ela tinha facilidade de estudar. E eu sempre tive dificuldade de aprender certas coisas. Então aí eu disse, se ela tem facilidade, ela faz e eu cuido. E a gente tem uma menina pequena e eu vou cuidar da Betina, vou cuidar da casa e de tarde eu dou aula, que a gente dá aula de música. Nós somos professores de música também. Sim. Aí eu fiquei com a escola de música e fiquei com a casa. E ela foi para o instituto. E aí agora a gente está seguindo. Aí tem hora que o pessoal zoa comigo e diz, cara, não fala assim comigo não, que eu sou dona de casa. Mas é uma colaboração de comum acordo e que tornou a convivência e tornou o ambiente mais tranquilo, e a dinâmica de vocês continua fluindo muito bem. Vocês são um casal maravilhoso, né? A gente vê que tem muitas bênçãos, que tem muito companheirismo, tem comprometimento, tem reciprocidade e afetividade em tudo. Então, isso faz valer a pena, né? Quando, de repente, às vezes, um não colabora com o outro, ou critica o que o outro está fazendo, não apoia, né? Porque tem gente que... O marido trabalha fora, a mulher também. Chega em casa, ela às vezes ainda tem que fazer a janta, tem que olhar a criança, tem que fazer um monte de coisa. Imagina. É engraçado que ainda tem que ligar para ela. Tem que ligar para ela, olha, estamos almoçando aqui, falta você aqui. Mas ainda faz a ligação do almoço. Aí ela coloca as fotinhas, as figurinhas com chorinho. Mas tem participação, né? Isso até no almoço. Até no almoço. Porque tem vínculo, tem afeto, tem amor ali, tem uma entrega e uma doação. Porque vocês entenderam que Deus deu dons e habilidades diferentes para cada um. E a gente trabalha com as coisas que Deus proporcionou para a gente da maneira que traga mais frutos. Não são as parábolas dos talentos? Isso. Né? Então, a quem muito foi dado, Magali, muito será cobrado. Né? Então, assim, se ela tem essa facilidade, essa habilidade de aprender, é uma excelente professora, que ela tem a habilidade de transformar isso em benefício para muitos jovens, muitas crianças, aí ela vai ser muito cobrado, né? Mas você tem essa habilidade de estar criando, cuidando da Betina, organizando as coisas do lar, para que tudo seja melhor absorvido e caminhar com mais leveza dentro do convívio social, dentro do convívio do lar, também vai ser cobrado a sua responsabilidade dentro da criação da Betina, né? Então, assim, tudo tem que ser muito claro, esclarecido, dividido dentro do convívio de um casal. Porque quando todo mundo colabora, todo mundo participa, fica mais leve, fica gostoso. Fica mais fácil de seguir, né? É mais fácil, muito mais tranquilo. Então, olha só. Isso é... A 9. Expectativas sociais e culturais para mulheres, né? A senhora pode falar sobre expectativas sociais e culturais para as mulheres? Para falar a verdade, a gente já falou um pouco dessa parte, né? Nós vamos complementar alguns detalhes, porque eu adoro contar história. Legal. Eita. Essas expectativas sociais e culturais são engraçadas. Eu tinha 17 para 18 anos, minha mãe queria que eu casasse. Daí eu falei para ela, falei, mãe, eu não posso casar com essa idade, eu queria estudar, né? Então, assim, é aquela concepção de que às vezes a mulher foi criada para que pudesse ser dona de casa, ter filhos, né? E às vezes quando você rompe com isso, né? A pressão da sociedade é muito grande, né? E falando assim, de sentir às vezes essa pressão, nessa época eu senti uma certa cobrança, né? Porque eu deveria às vezes casar e constituir família naquela época, ter filhos. E depois que eu estudei, né? Que veio o empreendedorismo, né? Veio essa questão aí da gente estar com a loja, né?
todas as coisas foram acontecendo de uma forma muito positiva, com muitas bênçãos de Deus, eu tive também opções de não ter filhos, né? Eu tive a opção de não ter filhos, né? Eu fiz essa escolha, de certa forma. E aí, às vezes as pessoas também cobram. Ah, mas você não vai ter filhos. Então, assim, você vê que dentro disso aí, da expectativa da sociedade, para a mulher é você casar e formar família e ter filhos. E quando você rompe com isso, muitas das vezes você é criticado, né? Às vezes a pessoa não tem filhos também porque ela não pôde ter filhos. E aí também vem, assim, sempre aquelas perguntas, ah, mas você vai arrumar neném? E para quando vem? Assim, às vezes as pessoas sempre têm alguma coisa para falar desnecessário, né? E a sociedade tem isso de cobrar. Mesmo, é né? cultural, é cultural. Assim, eu vejo que tem tido melhoria. Porque, assim, há um tempo atrás, né, as pessoas tinham essa preocupação excessiva com a vida do outro, né? Melhorou um pouco, porque mesmo com essa modernidade agora e o pós-pandemia, as pessoas ficaram, às vezes, um pouco mais afastadas. Então, com esse isolamento, esse afastamento, esse distanciamento, essa preocupação que antes parecia muito maior, diminuiu um pouquinho. Mas não deixou de existir, Humberto, e eu acredito também que não vai deixar de existir, né? Só que, assim, a gente precisa lidar um pouco melhor com isso, né? Para a mulher não é fácil, né? Essa cobrança da sociedade de você ter que casar, de ter filhos, e constituir família, e cuidar da casa, e estar ali sempre provendo harmonia dentro do lar, né? Então, isso não é fácil. Não. E com essa expectativa também, a mulher que tenta sair para trabalhar, ela também é chicoteada lá fora, porque quando ela vem aí de uma licença maternidade, uma coisa assim, às vezes é questão de empresa, às vezes é questão de família, e vem aquela preocupação, eu largo o filho, eu volto para o trabalho, eu largo o trabalho, eu fico com o filho. Verdade. Você vê que é uma cobrança muito grande, que a partir desse momento também vira a ser uma cobrança interna, né? Quem que eu agrado? Essa mulher fica indecisa. O que eu vou fazer da minha vida? Quando eu largo o filho, volto a trabalhar, eu preciso do sustento, eu preciso desse dinheiro que vem, e agora o que eu faço? Então, assim, sempre tem muitas coisas. Patológico, né? Porque gera uma preocupação, uma ansiedade terrível, né? Um desajuste, né? Naquele meio ali, às vezes até desestabiliza a família. Porque quando tinha uma renda, que a mulher estava trabalhando, e agora, né? Uma coisa que talvez ajudaria é questão de escolas, de creches, mas eu vejo assim que ajuda, mas não soluciona. Porque às vezes tem trabalho, tem empregos que aquele horário da creche não resolve. É na hora que está bombando, a hora que o pessoal está tudo saindo do serviço, que a mulher tem que sair para buscar o neném, né? E aí então, tudo fica mais complicado, né? Aí, por exemplo, tem período de férias. Tem outro agravante aí, a creche não funciona nesse período, as escolas não funcionam nesse período. Então, assim, é tudo que é uma pressão e, de certa forma, cai sempre, a maioria da bomba cai na cabeça da mulher. É verdade. Não é fácil. Então, Qual? Desigualdade no trabalho. Tem uma discrepância muito grande, né, sobre salário, essas coisas, né? Como é que, o que a senhora fala sobre essas coisas, né, de desigualdade no trabalho? Humberto, uma das coisas que eu vejo, às vezes, na questão da desigualdade no trabalho, é a questão de liderança. Eu noto muito isso, né? Porque o homem no mercado de trabalho, vamos falar um mercado de trabalho mais abrangente. O homem dentro do mercado de trabalho, ele é digamos que um líder. Você encontra gerente, você encontra diretor, você encontra um monte de CEO, né? Aí, para a mulher, esses cargos, eles já são um pouco mais complexos. Porque como a cultura, eu vou dizer assim, que a cultura de que o homem, ele tem um pulso firme, ele é um bom gestor, ele tem aquela administração, alguma coisa assim. Quando a gente caminha para o lado da mulher, a mulher já é mais terna, é mais meiga, é calorosa, é afetiva. E isso, para mim, são virtudes. Só que dentro do ambiente de trabalho, muitas das vezes, né, nesse ambiente, nessa questão da desigualdade, o que eu considero às vezes virtude, lá dentro do ambiente de trabalho, é considerado às vezes que a mulher é fraca.
né? Que a mulher não sabe, não vai ter pulso diante dos homens. Como que ela vai ser uma líder? Como que ela vai ser uma gerente? Como que ela vai... Porque ela vai ter que lidar com homens que não vão obedecê-las, né? Então, assim, tudo isso é uma discrepância. Porque se o homem também, ele é mais carismático, ele é mais maleável, ele é um bom líder, todo mundo bate palma pro cara porque ele é cordial, porque ele é legal, né? Porque ele tá... Então, assim, não faz sentido a mulher ter essas qualidades e não servir para um cargo de liderança, e o homem ter essas mesmas habilidades e servir para o cargo de liderança. Então, assim, a gente precisa entender, né, e respeitar, né, que a mulher merece esse destaque também. Porque, gente, é comprovado cientificamente que a mulher tem uma capacidade maior que o homem de fazer quase 5.000 coisas ao mesmo tempo, né? Convenhamos, a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, o homem não. Então, assim, se ela tem mais neurônios, se ela tem essa parte aí do cérebro que é capaz de fazer essas atividades aí simultaneamente, por que ela não tem capacidade, habilidade de ter uma boa liderança, de ser uma boa gestora? Tem capacidade, sim, né? Na Inglaterra tinha a Margaret Thatcher, sim, né? Dama de Ferro. Uma mulher que, assim, excepcional, né? Que, assim, orgulha os ingleses, né? Porque realmente é uma mulher fenomenal. E, assim, a gente tem vários nomes de mulheres que sempre tiveram aí à frente, né? Coco Chanel, mulheres à frente da moda também, porque sempre tiveram esse espírito de liderança, de criar, de fazer uma coisa diferenciada, né? Pensaram e fora boas da gestoras. caixinha, né? De pensar fora da caixinha, boas gestoras. Então a gente precisa, né, perder um pouco desse preconceito, entender que a mulher, ela é capaz, sim, e ela é muito boa no que faz, né? E tem uma preocupação que com relação a salário. Às vezes, a mulher executa o mesmo cargo que o homem, mas ela recebe menos, né? Então, assim, faz sentido para vocês? Não. Para mim não faz sentido. Se ela entrega o que é proposto, o que é cobrado pela empresa, se ela é boa no que faz, ela não pode receber em equidade ali de valor? Né? Então não faz sentido. Então, assim, tem algumas coisas melhorado muito, sabe, Humberto? Temos tido progresso. Mas é um progresso, assim, a passos lentos, né? Eu vejo que não está parado, né? Se tivesse estagnado, era muito pior. Mas está muito lento. A gente precisava que isso melhorasse muito, muito mais. A educação resolve muita coisa. Vamos lá. Então, vamos chegando ao final. Já vamos preparar aqui. A gente estava falando, né, sobre... Aqui foi a questão da desigualdade, né? Violência. Existe violência no mercado de trabalho? Que tipo de violência existe? Bom, existe a violência psicológica, né? Existe uma violência psicológica muito grande quando as pessoas gritam, né, com tons agressivos. Eu vejo de uma forma assim que comunicação, falando de vendas, falando de mercado de trabalho, né, falando de um modo geral, quando a pessoa altera o tom da voz, né, eu até brinco que eu sou muito dinâmica, né, e às vezes quando eu estou entusiasmada, elétrica demais, eu vou falando mais alto. E aí as pessoas falam, você está gritando. Eu falo, não, gente, é porque eu tenho esse de ir aumentando o tom mesmo, não estou gritando, né? Então, assim, eu vou empolgando. Mas... É diferente. Mas no mercado de trabalho a gente vê muito essa questão, assim, não só com mulheres, mas tem pessoas, às vezes até mulheres também cometem isso, Humberto. A gente, às vezes, não pode falar que só as mulheres sofrem. Não, tem homens também que sofrem, porque quando a pessoa tá ali e ela fala alto, ela agride, ela é grosseira, isso é agressão, né? Então, o que nós precisamos compreender é que muito mais as agressões acontecem com a forma de se falar do que com o que está sendo dito, né? Verdade. Eu posso dizer alguma coisa, né? Digamos que um gerente vai
conversar, dar um feedback ali para um colaborador, né? Ele pode dizer aquele feedback com palavras gentis, chamando, mostrando, pontuando, de uma forma que vá cativar esse colaborador, né? E trazer esse colaborador para uma percepção de que ele pode crescer, que ele pode melhorar. Em contrapartida, existe também aquele gerente, aquele gestor, que ao invés de dar esse feedback de um tom mais tranquilo, mais sereno, de uma forma bem mais cativante, digamos assim, que não vai agredir, que não vai ferir, ele simplesmente mete porrada, fala de um jeito grosseiro, fala de um jeito agressivo, e aquela pessoa, ela vai se sentindo assim, acuada, diminuída, né? Então assim, é preciso muito. Perde produtividade, né? Perde produtividade. E a pessoa vai se apagando, e ela vai se frustrando, e muitas das vezes ela adoece, né? Então, assim, essa agressão, essa violência desse ambiente tóxico faz com que as pessoas também desenvolvam doenças, né? Então, é preciso entender que a comunicação é um fator fundamental. Como uma pessoa da área da educação, a Magali também pode, né, falar um pouquinho para nós e mostrar também de o quanto que quando você está educando um aluno, orientando um aluno, que você conversa com ele, dá aquele feedback, trata com carinho ali, cativa ele, você pode corrigir, mas corrija sempre com amabilidade. Né? Porque as pessoas precisam realmente de aprender, de crescer, de evoluir, de desenvolver. Mas se ela é só tida assim como pancada, ela vai se diminuindo de uma forma que ela vai sentindo um adoecimento tão grande a ponto de que daí a pouco ela vai estar sendo afastada da empresa, vem problemas e outros problemas. Então, assim, é importante demais que essa violência no mercado de trabalho, ela seja diminuída. A gente ainda vê também, falando de violência, violências de cunho mais íntimo, né? Então, assim, essas violências, a gente vê que com leis também tem diminuído muito. Graças a Deus, a lei tem amparado, né, tem ajudado muito. Mas a gente também não pode colocar vendas e falar que não acontece mais, né? Existem as leis que amparam, que auxiliam, que dão ali um respaldo, né, um suporte, mas não podemos também incorrer no erro de falar assim, não acontece. Existe, né? E assim, não é só a nível de Brasil, existe a nível de outros países. Nós temos países mais pobres em que as pessoas às vezes se subjugam a situações degradantes por causa de precisar do salário, né? Então, assim, violência ainda existe em muitos, né, âmbitos aí do mercado de trabalho. Verdade. Show de bola. Temos aqui, ó, uma pergunta que chegou aqui, deixa eu fazer até aqui que fica mais fácil. A Kellen Regina, ela está perguntando: Helena, na sua análise, quais os maiores desafios do empreendedorismo atualmente? Quais os maiores desafios do empreendedorismo atualmente? A Kellen Regina está perguntando para você. Kellen, que satisfação enorme com a sua pergunta. Muito obrigada. Bom, o que eu vejo hoje com relação às dificuldades do empreendedorismo no atual cenário a gente conseguir, né, você idealizar aquilo que você quer fazer, né, o seu projeto, colocar ele saindo do papel, né, para poder ser executado, conseguir mão de obra qualificada para todas as pontuações que são necessárias aí, até que esse projeto chegue à conclusão total e você já continue aí trabalhando diante da sua proposta, do seu projeto, da sua empresa, do seu empreendedorismo, né? Então, assim, o que eu vejo muito essa questão. E também a gente não pode deixar de observar que a questão aí de burocrática, né? A questão também de impostos, né? Hoje, empreender não tá fácil, né? Porque, assim, é muito imposto, tá tudo muito caro. Se você abre uma pequena empresa, se você já começa com startup, se você vai criar alguma coisa, você logo já tem que criar tudo correndo muito bem dentro ali dos trâmites legais, né? E diante de situações a gente vê que começar é um custo muito elevado.
Capital de giro. O capital de giro, né? Então, assim, a gente vê diversas barreiras nesse momento, né? Mas não é impossível, não. As barreiras estão aí, a gente tem que ter drible, né? Jogo de cintura, para poder ir organizando e conseguindo fazer com que as coisas, né, fluam. Né, tem um fluxo mais positivo. E eu espero, né, que as coisas vão melhorando, né? Nós precisamos. Dependendo do nicho de mercado, né, que você escolhe, né? Existem alguns nichos, né? Eu falo que às vezes se você tem aquele start assim, vai empreender num ramo tal, até engraçado. Tem pessoas que, isso assim, você começa, aí o outro já começa, o outro já começa, o outro começa, porque o mercado é assim, né? Sempre copiado, né? Assim, nada é uma invenção que você cria hoje, né? E aí de repente é seu. Não, né? Ali sempre tem alguém copiando, simulando, fazendo alguma coisa parecida para poder também crescer. Né? Temos mercado para isso, né? Para a concorrência vir e surgir e ter essa competitividade que é saudável. A competitividade é muito saudável no mercado. Legal. E entusiasmo, né? Tem que ter entusiasmo em tudo que se faz, não é isso? Sem dúvida, Humberto, sem dúvida. Ter entusiasmo, eu chamo de sangue nos olhos. Porque quando você vê aquilo e põe vida, e põe sangue, e tem entrega, e tem dedicação, tudo vai fluindo, né? Quando você descobre o seu propósito, o que você gosta de fazer, aquilo que realmente faz sentido para a sua vida, né? Aí você começa a fazer com mais gosto, com mais amor. Você mexe com música. Eu acredito que quando você está ali dando aula de música, é como se fosse um instante. Né? Pode ser horas que de repente já acabou. Né? É o que eu sinto quando eu estou assim, atendendo o cliente, fluindo, né, nas atividades do dia a dia. Como dona de casa, também eu gosto muito de arrumar casa. Então, quando eu estou ali focada naquelas atividades, eu me perco, né? Fico ali, é como se o dia nem passasse. Né? Então, assim, tem coisas que você, quando gosta de fazer, você não sente como peso. Né? Então, por isso eu acho que todos precisamos de buscar autoconhecimento. O autoconhecimento vai ajudar você a entender o que você gosta de fazer, qual é o seu propósito, o sentido, né? Para que você, se descobrindo, você consiga ter uma entrega melhor para o mundo. Não vou dizer só para o outro, né? Para o mundo, para você mesmo, para todos ao seu redor. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Legal. A palavra entusiasmo vem do grego. Ele vai Quer dizer Deus dentro de si, né? Aí fala assim, né? Se você tem Deus dentro de si, né? Tem a capacidade de transformar a natureza das coisas em volta de você e fazer as coisas acontecerem, né? Entusiasmo, pensa nessa palavra, olha que beleza. E se você consegue vencer o dia a dia, né? O entusiasmo é uma ação, né? A melhor maneira de ser entusiasmado é agir entusiasticamente. Se formos esperar todo dia ter condições ou ideias, né? Jamais teremos esse tipo de coisa, entusiasmo, né? Pois nunca teremos razão para isso. A vida está cheia de dificuldades, né? E se a gente estiver sempre esperando ter condição ou vir uma ideia, aquele boom, chegou a ideia para poder se entusiasmar para fazer, não vai, porque a vida mesmo ela tira isso da gente. Mas a gente tem que procurar Deus, procurar fazer grandes amizades, fazer grandes amigos, grandes contatos, ter contato com gente, né? Procurar falar de Deus para as pessoas, pregar o Evangelho, porque não tem hora para fazer isso. Todo tempo é tempo. Falar de Deus é a melhor coisa que tem. Hoje a gente falou sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho. Tem mais uma pergunta ali. Tem mais pergunta? Tem. Antes de fazer a pergunta, vamos fazer o seguinte. Dá o like aí no canal, né, e compartilha com os amigos. No YouTube também, no né? YouTube já. Conectados em Cristo, Isso YouTube. mesmo. Certo? Então vamos lá, uma pergunta. Aqui. Helena, como medir o sucesso de um empreendedor? Como medir o sucesso? Tá? Da Kelly e Regina também. Gente, medir o sucesso de um empreendedor, ele não vai só com questão financeira. A gente precisa entender que a questão financeira, eu vejo de uma forma assim, que o financeiro, ele é uma bênção que a gente recebe de acordo com a nossa entrega, né? Lógico, se você faz uma coisa, faz bem feito,
tem uma entrega boa, tem uma doação boa, você vai receber monetariamente, financeiramente, a recompensa, né? Então, o sucesso desse empreendedor aí, dessa empresa, né? Eu vejo que é uma coisa que a gente mede com a satisfação pessoal. Legal. Né? É de dentro, né? Quando você faz, pode ser um negócio pequenininho, mas quando você faz e que você sente aquela gratidão, aquela sensação assim de paz interior, de dever cumprido, de que eu sou importante, no sentido de que eu estou fazendo alguma coisa acontecer para mim, para o outro, de que os outros me veem com bons olhos, né? Às vezes não precisa ser só na questão do ser empreendedor, mas às vezes a gente pode trazer isso até para a nossa vida. Eu vejo muito essa questão, Humberto. A Kellen mesmo é uma pessoa muito inspiradora nesse sentido para mim, porque ela tem sempre aquela positividade, aquela vontade assim de ser mais luz. Eu falo que ela brilha, porque ela sempre há mais luz, né? Não tem dias ruins, ela tem uma positividade, uma alegria muito grande. Isso é uma forma de servir a Deus. É uma forma de servir a Deus. E quando você mede, né, essa satisfação, o seu medidor aí do empreendedor, de como que está o seu nível, é a realização também do seu cliente. Né? Se o seu cliente sorri para você, se o seu cliente está conectado ali, está satisfeito, dá feedbacks positivos, está valendo a pena. Continue, não pare, está valendo a pena. Então a gente precisa usar esses termômetros. Realização pessoal, o cliente também. Vai além do dinheiro, vai além do financeiro. Muito além do financeiro. Pode crer. Legal demais. A palavra de Deus fala em Provérbios 16:3, fala assim mesmo: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Que beleza, né? Então, é consagrar a Deus. Tudo serve para a moça que estava perguntando, né, como medir o sucesso, né? O sucesso vem da entrega a Deus. Glória, né? a Deus. Consagra a Deus os seus negócios, suas empresas, né? Põe na mão do Senhor e faça com excelência, faça com amor e com entusiasmo. Isso vai dar certo, né? Com certeza. É a receita do sucesso. É a receita do sucesso. É bem assim. Finalizando. Está finalizando. Considerações finais. Considerações professora. finais. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer. Pode falar da loja, o endereço. Bom, quero agradecer muito a vocês pelo convite de poder estar aqui partilhando um pouquinho. Foi um prazer. Do que eu vivo, né, do meu conhecimento, das coisas que eu tenho buscado aprender, colocar em prática também no dia a dia, porque, como eu disse, vendas não é só teoria, a gente tem que praticar, né? E convido todos para conhecer, aqueles que não conhecerem e aqueles que já conhecem, os nossos clientes queridos, né? Loja 0800, está na Avenida 11, número 525, bem ao lado ali do Banco Itaú, né? É uma grata satisfação receber todos vocês lá. A gente tem confecções adulto e infantil, cama, mesa e banho, enxoval também para o bebê, para os recém-nascidos, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? A gente, na loja hoje, nós temos uma equipe de 5 colaboradoras, né? É uma equipe que a gente sempre está em treinamento, orientando, né? Buscando trazer esse entendimento da arte de vendas, né, para o nosso colaborador, para que os nossos clientes também possam ser bem atendidos, que eles se sintam acolhidos, né, no ambiente ali da loja, né? E é muito gostoso mesmo saber, né, que às vezes a palavra, a colocação, né, essa entrega de trocar informações, né? O Humberto mesmo disse sobre o network, né? O network é a rede de contatos. Quando você conversa com outras pessoas, você troca ideia com outras pessoas, às vezes não é nem no mesmo ramo, mas a gente consegue absorver informações de lá, de cá, trocar experiências, a gente amplia mais e vai crescendo de conhecimento e nessas horas aparecem também possibilidades de empreender. Né? Possibilidades de crescer ou diversificar ou até realizar melhorias nos nossos empreendimentos, né? Legal. E ter gratidão também com todas aquelas pessoas que trazem informações pra gente, que partilham. Eu falo, gente, que feedback, né? A gente fala assim, apontamentos, né? São positivos, né? Há alguns anos atrás, antes de ter a experiência de hoje, Humberto, eu tinha um certo receio de feedback.
confesso, né? A gente sempre tem, né? Quando vai falar de feedback, você já fala assim, vem um puxão de orelha, né? Então, assim, a partir do momento que você vê esse feedback como a possibilidade de crescer, de melhorar em algumas coisas que você não está enxergando, porque o feedback ele vem para te apontar coisas que de repente você não está conseguindo ver, mas alguém ali perto está vendo fatos que podem ser melhorados. E aí vem, te direciona, te aponta. Gente, isso é muito bom. A gente precisa abrir o coração para receber isso, né? E crescer juntos, né? O nosso propósito é estar aqui como filhos e filhas de Deus para que a gente possa deixar um legado. Qual é o nosso legado? O que eu vim fazer aqui, né? Deus teve um propósito quando me fez. Então, eu vim para fazer alguma coisa, um propósito que Deus colocou na minha vida. E descobrir isso faz todo sentido. Faz a gente ser mais feliz e mais leve. Legal, show de bola. Muito obrigado. Te agradecemos, Helena, né? Estamos aqui. Foi um prazeraço. E eu tenho certeza que o povo gostou. Os amigos Aprendeu a que estão fazer assistindo, currículo. Aprenderam. E eu acho que tem muitas outras coisas para a gente aprender a cada dia. Né? A gente tem que ter a mente aberta para ouvir, né? Para entender, para compreender o que está sendo, o que está acontecendo. Né? As coisas às vezes estão debaixo dos nossos olhos e a palavra de Deus fala que o povo sofre, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Nunca é demais. Tá bom? E se não, e está escrito também. Se não tiver, peça a Deus. Peça a Deus para te dar sabedoria. Para te dar sabedoria. Tá bom? Estamos aqui. Agora vamos falar aqui, né? Se inscreva no canal. Quem não é inscrito lá no YouTube Conectados em Cristo, nós estamos aqui toda sexta-feira, se Deus quiser, né? Enquanto Deus permitir. Semana que vem também temos mais convidados, toda semana temos. E agradecemos a Deus, primeiramente, a Helena, né? Ao meu esposo, a Ming, a todos vocês que estão em casa e que ainda vão assistir essa live, tá bom? Fiquem com Deus, né? Vamos lá? Conectados em Cristo!